Olá, meninas! Hoje nós vamos rever o nosso assunto deste bimestre na disciplina de planejamento e avaliação, ok? Então, vamos lá. Como era chamada a criança no período moderno? Vamos lembrar que no período moderno, a criança, segundo o nosso autor Aires, então, devido a 3 modelos difundidos nesta época, Jesus, Maria e suas sagradas infâncias, o anjo que se parecia com crianças pequenas e com outras mal saídas da infância e a criança nua ou puto. Então, a criança neste período moderno era conhecida como puto ou puti, sendo esta uma manifestação do século XVI, ok? Então, assim era conhecida a criança puti ou puto, certinho? Bom, seguindo então, qual a forma correta de trabalho com a criança na atualidade? Então, a educação infantil, ela compreende as primeiras etapas da formação básica das crianças e, com isso, se divide em estágios para melhor trabalhar os objetivos e os direitos de aprendizagem, considerando a etapa específica do desenvolvimento do educando, tendo como norte a Base Nacional Comum Curricular. Faça um resumo breve, um pequeno texto sobre a criança e a educação neste período. Então, a criança no período medieval, lembrando que o texto ele trabalha no período medieval e moderno, tá? Então, a criança no período medieval, ela era vista como um adulto em miniatura e estava na mesma matéria que os adultos, não importando com a separação de idade, e tinha que ter a dominação da oratória e da retórica. Claro que ela não tinha tudo isso, não é? Então, o detalhe é que as meninas nesse período não tinham a mesma educação que os meninos, pois eram treinadas como adultas para as atividades domésticas, não recebendo nenhuma educação escolar, se tornando assim semi-analfabetas. No período moderno, não mudou muita coisa para a educação feminina, pois ainda não tinham igualdade de inteligência entre ambos os sexos. As crianças, elas passaram a ser vistas com suas particularidades e necessidades de cuidados, surgindo então entre moralistas e estudiosos uma nova visão da infância. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, ele escreveu um dos seus livros, O Emílio, tá? Então, com seus estudos, ele deu um novo sentido à pedagogia e sua ideia principal era de que a aprendizagem ocorre pela experiência do aluno, passando assim por estágios na educação. Bom, então aí, a partir de Rousseau, nós percebemos que começa uma evolução, começa uma preocupação maior, né, dos adultos em relação à criança. Então, essa preocupação já vem no período moderno. Então, um dos grandes questionamentos e inquietações dos teóricos e profissionais da área da educação superior é se as universidades realmente têm formado profissionais para atuarem no mercado de trabalho com competência e autonomia, principalmente neste período de pandemia em que nós estamos vivendo. Então, sendo assim, explique em um pequeno texto qual método se torna altamente eficiente na sua opinião, para minimizar as questões de teoria e prática para os estudantes que estão tendo aulas remotas, assim como você. Então, eu quero aqui perceber as suas angústias, as suas necessidades e
também o seu aprendizado. Se mesmo a partir de formas remotas, mesmo nós precisando de passar por aulas de uma maneira diferenciadas, né? Num planejamento muito curto, você está tirando proveito disso? Está sendo importante para você? Porque se um vírus desta natureza nos atingiu desta forma neste momento, isso quer dizer que posteriormente nós poderemos viver isso novamente, talvez até com maior intensidade. Então, isso está te preparando para um futuro? Ou mesmo que não se tenha uma questão de vírus, né? Mas são metodologias a mais que você está tendo a possibilidade de trabalhar, de ver, não é? Isso está sendo importante para você ou não? Explica isso para mim, ok? Bom, conforme o texto, explique como era a infância no século XII. Então, continuando com o texto de Aires, como era a infância lá no século XII. Então, por volta do século XII, a infância não possuía lugar na sociedade, ainda não existia consciência das particularidades infantis, a criança era considerada um adulto de proporções reduzidas que não possuía personalidade nem alma, coitadinho da criança, não é? Então, quando a criança já possuía condições de ser minimamente autônoma, ela ingressava direto no mundo dos adultos. Então, nesse período, a morte prematura era muito comum. Era um período muito insalubre, estamos falando o quê? Século XII, então aquele período conhecido inclusive por alguns autores de Idade das Trevas, Peste Negra e tudo mais, não é? Então, neste período, a morte prematura era muito comum. A criança era, de certa forma, ignorada, pois se sabia que iriam nascer muitas outras, né? E para apenas algumas poucas vingarem. Então, as pessoas não se apegavam muito às crianças devido a esta ameaça, tá? Elas preferiam se manter mais distante, não criar muitos laços, já que provavelmente aquela criança não sobreviveria. Bom, mas que bom que isso vai tendo uma evolução, não é? Então, no século XIII, houve uma mudança em relação às crianças e sua infância. Quais foram essas mudanças? Por volta do século XIII, iniciou-se uma mudança no modo de ver e, consequentemente, representar a criança. Segundo Aires, devido a 3 modelos difundidos nesta época, Jesus e Maria, em suas sagradas infâncias, o anjo que se parecia com crianças pequenas e com outras mal saídas da infância, e a criança nua ou puto ou puti, como falam os italianos, sendo esta uma manifestação já do século XVI, ok? Então, a criança puti ou puto, tá? Era assim chamada, conhecida lá no século XVI. Então, o tema das infâncias sagradas, ela começou com Maria e Jesus e depois se estendeu a muitos outros santos. Nessas representações, há presença de inúmeros aspectos observáveis das crianças. Então, os santos infantis, eles eram pintados com suas mães sozinhos ou com outros santos da mesma idade, ok? Nas questões a seguir, marque a alternativa certa. Então, veja só, no século XIV começa a aparecer na arte a vontade de exprimir a personalidade e as particularidades de cada criança. A graciosidade, a diversão que a criança proporcionava aos adultos fez surgir um novo sentimento. Qual era esse sentimento? Criança mimada, paparicação, inocência batismal, put do renascimento. Então,
como era esse novo sentimento que ia surgindo a partir do século XIV. Então, aqui nós devemos marcar a paparicação, tá? Então, a criança no século XIV já começa a ser paparicada. Então, no século XVIII já coexiste no seio familiar o sentimento de paparicação. Então, se ele surgiu lá no século XIV, no século XVIII ele ainda persiste, tá? E, na verdade, ele vem até hoje. E do bem educar as crianças e de zelar por sua saúde física e sua higiene, ou seja, havia uma atenção especial a tudo que dizia respeito à criança, e a criança passou a ser o quê, então? Passou a ser o centro da família, tá? Então, já no século XVIII, essa criança passa a ter mais atenção e passa a ser o centro da família, certo? Bom, seguindo então, nós temos um outro texto de Lucchesi, tá? E pergunta por que o erro pode ser fonte de aprendizado. Então, Lucchesi trabalha no seu texto essa questão do erro. Então, por que esse erro pode ser fonte de aprendizado? Então, de acordo com Lucchesi, o erro do aluno é talvez a maior riqueza diagnosticada do seu caminho pela aprendizagem. E o professor deve buscá-lo, tá? Não para punir ou sancionar, mas para do mesmo, tá? Daquele erro, fazer o caminho de acerto. O erro não deve ser considerado como fonte de culpa, de castigo, mas sim de possibilidades de intervenção pedagógica e fonte de aprendizado, pois só assim viabilizará um caminho de descobertas e desafios que estimulará no aluno o prazer de saber. Aqui nós podemos lembrar uma música até cantada pelo padre Fábio de Mello, onde ele diz muito que o erro não é uma questão de punição, mas uma questão de aprendizado. Então, na música ele diz, vire a página e comece de novo, mas comece lembrando onde foi que você errou para que você possa fazer melhor desta vez, ok? Então, como era o castigo escolar a partir do erro? As condutas dos alunos consideradas como erro têm dado margem na prática escolar tanto no passado como no presente. As mais variadas formas de castigo por parte do professor, indo desde as mais visíveis até as mais sutis. À medida que se avançou no tempo, os castigos escolares foram perdendo seu caráter de agressão física, tornando-se mais tênues, mas não desprovidos de violência, tá? Então, os castigos eles foram amenizando, mas ainda assim tinha certa dose de violência e isso só vai mudar aí um pouco mais tarde. Então, quais eram as razões do uso do castigo? A razão imediata e aparente do castigo decorre do fato de o aluno manifestar não ter apreendido um conjunto determinado de conhecimentos, uma sequência metodológica ou coisas assemelhadas. Porém, a questão do castigo é mais profunda. A ideia e a prática do castigo, elas decorrem da concepção de que as condutas de um sujeito, aqui no caso o aluno, que não correspondem a um determinado padrão pré-estabelecido, merecem ser castigados a fim de que ele pague o seu erro e aprenda a assumir a conduta que seria correta. Ok? Bom, então,
esta é a nossa revisão. Eu espero que tenha contribuído e que vocês possam fazer uma excelente prova. Mas lembrem-se, estudem, ok? Até mais!